Gente, o tamanho dessa derrota do Náutico, vocês mensuraram? Gigante. Enorme frustração, né? Realmente. Esquece o lado carnavalesco, tá? Vocês Não, tiveram- gigante, gigante. Não, gigante por quê? Porque. Eu falo do grupo, eu estou falando da derrota aqui, ó. Eu perdi por decisão uma partida que eu não podia perder, para ser primeiro, segundo e direto para ser primeiro final. porque volta a questão dos questionamentos em relação a oscilar, né? O time é o que mais oscila esse ano. Né? Porque o Santa vem sendo mais regular, o Sport não deu resposta tem um time grande. E o Náutico é criticado, responde. Aí pensa que vai engrenar, volta, regride. Né? Então volta isso é muito ruim, né? E outra coisa, tem um jogo agora contra o Retrô que... Qual o De Náutico alto risco, de risco. Qual o Náutico que vai entrar em campo? É o Náutico aguerrido, jogou o jogo contra o Santa Cruz, contra o próprio Sport, ou vai ser o Náutico contra o Juazeirense, o Náutico contra o Decisão? Então fica essa pulga atrás da orelha do torcedor e é normal. Mas pra mim o Náutico é um jogo de alto risco, Marquinhos. Marquinhos. Quarto ainda, né? Tem quarto o Joga CSA. CSA Copa do Nordeste, Ainda lá tem isso. em Alagoas. Ainda tem esse jogo. É a diferença, né? Santa e Maguari só jogam dia 8 e 9. Isso. Sport e Náutico tem 3 jogos. Atenção. 3 jogos. Atenção. Muita atenção no que eu vou dizer agora. Muita atenção. Senhor Marquinhos Santos, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Feche a sua matraca para falar de calendário desumano nessa semana. Porque você ia jogar contra o CSA. Ia descansar 7 dias para jogar com o Sampaio. Se o senhor vai jogar quinta, domingo ou segunda e quinta, ou domingo e quarta, é por sua incompetência. Sua, o clube, a situação. O clube não, o time, o grupo. Então, não reclame de calendário desumano nesse recorte. Você colocou para você mesmo, por incompetência sua e do time que entrou em campo, uma folga em que você teria toda a semana cheia para trabalhar. Para recuperar os Você jogadores. pediu para ele não falar? Ele Você não viu a não coletiva ontem, não? Sábado, não? Ele já reclamou do... Não. Só Tem a coletiva do Tem, vai auxiliar? falar Foi, André. Botem. vai botar. Aí eu também vou botar a coletiva, que vai ser, que você vai ouvir. Tá certo, eu vou ouvir, eu vou ouvir, espero me controlar para isso. Aliás, Peça logo, peça. vou pedir, tá certo. Manda para nós. Manda. Então, acredito que no primeiro tempo a gente fez um bom jogo, um jogo equilibrado dentro da estratégia que a gente tinha. Tivemos algumas boas oportunidades, poderíamos ter definido de uma maneira melhor, né, ser mais efetivo, olhar mais para o gol, tentar caprichar nesse último terço, como a gente sempre fala, em relação à questão do cruzamento, de finalizar, do chute ao gol. Nesse primeiro tempo a gente poderia ter desenvolvido um bom placar. Em relação ao segundo tempo, realmente a gente tentou algumas trocas, não funcionou. Jogamos abaixo do que a gente estava esperando. Né? Não é desculpa, mas também o gramado atrapalha muito. Né? Ele parece bonitinho, verdinho, completo, mas a bola rola devagar, rola lento, tem muito buraco também. Então isso atrapalha um pouco a maneira da gente jogar. Né? Mas isso aí não pode ser desculpa. Acho que no segundo tempo a gente sofreu um gol também de uma maneira que a gente tinha trabalhado bastante. Sabia que eles faziam esse lateral longo dentro da área, né? Que teria que encaixar bem. Talvez seria uma das armas que eles teriam para fazer um gol. E infelizmente conseguiram fazer num desencaixe nosso, uma falta de atenção ali. Pegou só a parte da análise, tá? Mas eu vi a entrevista toda e ele fala do calendário. Aí eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu até entendo essa questão quando ele fala do calendário. Náutico e Sport, coincidentemente, os dois vão estar nas quartas de finais. Ou seja, eles podem ter uma sequência de jogos na temporada bem parecidas. Se eles avançarem iguais na Copa do Nordeste, se eles avançarem na questão da Copa do Brasil, o Campeonato Estadual podem até fazer uma final. O Campeonato Brasileiro, o Sport tem 38 jogos confirmados, o Náutico pode chegar a 29 jogos. É bem próximo. O problema é que o Sport, ele conseguiu fazer uma rodagem no seu elenco e usou o Sub-20 nos 3 primeiros jogos. Então o Sport teve um planejamento, teve um pensamento. Esse pensamento que o Náutico não teve. Por que o Náutico não usou o Sub-20? Qual foi o motivo de não ter usado o Sub-20 nas 3 primeiras partidas? Talvez não tenha a mesma qualidade que o Se não Sport sabia. Outro detalhe, eu entendo que o Náutico tem dinheiro mais curto que em relação ao Sport. A gente entende. Então o Náutico tem que ser muito mais assertivo nas contratações. Ele tem que ter um nível de acerto acima de 80%. Ele não pode errar como ele errou em alguns pontos. Então, essa coisa dele ficar batendo no calendário tá muito de desculpinha. E você fala em planejamento, Beto, tem uma diferença, né? O Sport parou em jogar quase em dezembro. O Náutico já estava treinando em dezembro. Exatamente. Complemento a isso aí. O Náutico encerrou em agosto, final de agosto. Última semana. Não teve eleição, não teve nada. Tem 2 pontos fundamentais isso aí. Primeiro,
quando tanto o seu André Caldas como o seu Marquinhos Santos vieram, eles vieram e que bom. Ah, pô, é só vocês raciocinarem. Eu vou treinar um grupo. E vou colocar de lado essa questão da qualidade do elenco, o tamanho do elenco. O que é que você vai disputar, amigão? Chuli, você vai disputar o Campeonato Pernambucano. Você tem um jogo de Copa do Nordeste, pode ser que você classifique. Ali eu não tenho nem como dizer nada sobre minha competência nesse jogo. Porque até os amistosos que o Santa ia fazer para a preparação daquele jogo foram complicados, né? Então o Santa não tem. O Santa está só no Campeonato Pernambucano. Chuli, tu tem aqui só o Campeonato. Marquinhos Santos, você está sendo contratado, olha, você vai ter Copa do Brasil. Você, olha, sabe aquela diferença da mãe? O pai recebe uma carta assim: pai, tô longe, não sei se volto. Obrigado por tudo, beijo, te amo. É o pai lendo a carta. Aí a mãe faz: pai, tô longe, tô sentindo falta, te amo, beijo. É a forma como você fala. Então a forma, se eu disser assim, você disser assim, você vai lá para você jogar Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Estadual. Você tem que dizer assim: cara, você vai ter Copa do Nordeste, Copa do Brasil estadual. Eu tenho que vibrar com isso, pombas. Eu tenho que ficar feliz com isso. Pergunta pro Chuli se ele troca. Pergunta pro Chuli se ele queria estar disputando o campeonato, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil. Pergunta pra ele. Pergunta por que Chuli vibrou por ter ficado em primeiro agora. Porque ele deu pro Santa a Copa do Brasil no ano que vem. Então essa história é sem senso. Um treinador que chega e reclama de calendário porque está em 3 competições paralelas é desinteligência. Não tem sentido. E essa situação momentânea, especificamente, cale-se. Porque se o Náutico está jogando contra CSA, Náutico e Retrô e Sampaio em 8 dias, é pela incompetência dele. Se ele não tivesse perdido por decisão, ele estava jogando contra o CSA, descansava uma semana e jogava contra o Sampaio. Isso com um detalhe. Acabou-se. Conseguiu ganhar os 2 clássicos. Pois é. E ficou em terceiro. Isso. Ganhou os dois Ganhou os clássicos. 2 clássicos. E ficou em terceiro. Pois é.